Esse é o Transa Podcast. Frita, trica. Trica, frita. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. Trica, frita, frita, trica. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma mistura, um mexidão, sabe? Um pratinho. Cada região no Brasil tem um nome pra isso, né? Mas o conceito é o mesmo, é misturar um tanto de coisa que sobrou na geladeira e fazer uma comida gostosa com isso. Inclusive, a ideia dessa temporada específica surgiu muito disso, porque quando eu comecei a viver na monogamia, eu não tive referência, não tive contato direito com isso. Então era um processo muito solitário. E eu sentia muita falta de ter correspondência, de poder ouvir mais casos sobre isso, de poder trocar, sabe? E, enfim, eu consegui encontrar alguma correspondência, onde quer que seja, numa música, num filme, no bar com os amigos. E era muito chato toda vez chegar, tá vivendo várias angústias e várias questões e não ter ninguém para compartilhar aquilo, ninguém para conversar, ninguém que viveu algo próximo, parecido, ou que já esteve naquela situação, sabe? Então era meio triste, assim, porque eu não tinha recurso, não tinha ferramenta e também não tinha companhia nesse processo. E a ideia daqui vai ser a gente meio que de alguma forma, dar alimento e nutriente para isso, sabe? Para que você construa o seu processo na não monogamia, mas que você sinta alguma correspondência também. Algum lugar que você possa ouvir casos de outras pessoas, até por isso, Manda, eu acho tão importante que a gente coleta, né, casos e visões de outras pessoas sobre isso, porque com o outro a gente aprende muito e às vezes ajuda muito as nossas próprias situações, ver como que o outro fez ou não fez, né, quando estava passando por algo próximo, ou mesmo que diferente, né? A gente aprende muito observando, ouvindo, trocando. E esse episódio em especial, eu queria tentar trazer um pouco desses conceitos para a prática. Então, qual que vai ser a pira de hoje? A ideia eu listei algumas possíveis situações e a gente vai projetar essas situações juntos. Vou meio que fazer um mexidinho com o que eu tenho aqui de nutrientes disponíveis para que a gente possa pensar nessas situações, sabe? Então aqui vai ser como se fosse a mesa de bar que eu sempre quis ter. Conversa de mesa de bar com os amigos, se a gente pudesse falar também ou falasse mais sobre não monogamia. Acho que hoje em dia isso até tá começando a rolar mais e que bom, mas na época que eu comecei eu sentia muita carência disso, então vou realizar um sonho aqui. Então, galera, peguem seus Rivotril, porque a gente agora vai começar a projetar situações e constelações da não monogamia. Capítulo 1. Desvios do tesão. Bem, vamos começar de novo falando sobre o desejo. O desejo é aquilo que nos escapa. É o mistério, é aquilo que a gente não vê. Por mais que a gente tateie uma parte, outra sempre vai ser, como o B bem disse, feitiço. Magia. E acho que a diferença entre a ciência e a magia é que na ciência a gente meio que nomeia tudo. Na magia, uma parte a gente sempre não vê. Sempre vai ter um buraco, que é o que, fez alguma coisa acontecer. E é nesse lugar que o desejo opera. Mesmo a gente pensando, mapeando, tendo certeza de várias coisas, amando, não amando, estando bem, estando tranquilo, tudo certo, terapia em dia. Mesmo assim, o desejo, ele nos escapa. O problema não é o desvio. É que a gente aprendeu que o desejo é sempre um risco. A gente aprende que desejar é meio que errado, meio pecado, e que desejar outra pessoa ou a outra pessoa desejar é meio que um risco. E é engraçado, né? Que a gente vive numa sociedade onde o desejo, inclusive, é a grande moeda de troca. Mas mesmo assim, o desejo arredio, o desejo que não está escrito, né, o desejo que está ali não controlado, não é bem-vindo. Assim como no capitalismo, né? Tipo assim, tudo bem o desejo, é a máquina de fazer desejos e de responder a eles. Mas, se o seu desejo eu não entendo, isso é um risco para mim. E o mesmo acontece aqui, a gente aprende nas nossas relações que a gente desejar outras pessoas nos coloca em risco, coloca o nosso amor em risco, a nossa integridade em risco, a outra pessoa em risco. E se a pessoa desejar outra pessoa, a gente está fudido, a gente perdeu o nosso lugar.
A questão aqui vai ser fazer uma virada de chave. É tentar pensar outro lugar para o desejo, que por mais que flerte com o risco, não seja só um risco. É tentar abrir um espaço para o desejo. O desejo oscila, ele é misterioso e ele é volátil também. Então, mesmo sendo importante pensar, questionar, investigar o seu desejo, eu acho isso super importante, até para que a gente se aproprie dele, né? E não fique só uma máquina de reproduzir desejos, né? Eu acho que são perguntas para a gente se fazer, assim, por que eu me atraio pelo que eu me atraio? Por que eu não me atraio por tal coisa ou outra? Porque existem processos sociais ali também que vão estar corrompendo o nosso desejo. Ele não é 100% nosso, não. E é entender e deixar também o desejo ser a natureza dele. Que essa natureza caótica, inconstante, e às vezes constante, e de repente muda tudo, e de repente estoura, e de repente desaparece, e de repente, uai, o que é isso? E dessa forma, tentar não cair na primeira cilada, que é ter que justificar o seu desejo ou buscar justificativas para o desejo dos outros. Porque quando a gente fica também nessa investigação do desejo, às vezes a gente fica tentando criar sempre um motivo, um nome e sobrenome do porquê que a gente está sentindo desejo para aquela coisa e criando mil nós e paranoias do porquê que a pessoa está desejando outra coisa. Então, se você sente vontade de sair e beijar uma boca, ou você vê uma pessoa interessante, você sente atraída por aquilo ali, você começa numa pira na sua cabeça de ficar se ocupando, meu Deus, mas eu tô feliz no meu relacionamento, por que eu tô desejando? Ai, meu Deus, varará, dururu. Aí depois a pessoa vira e fala assim, tô com tesão ali, ou então fiquei com outra pessoa e você fala assim, nossa, o mundo acabou agora. A pessoa não quer mais, será que foi por causa daquilo? Será que foi porque eu não fui na casa daquela pessoa aquele dia? A gente começa a tentar arrumar justificativa pra uma coisa que talvez não tenha justificativa. Pode até ser que tenha, e talvez tenha alguns momentos que pode ser carência, pode ser ausência de alguma coisa, pode ser outra coisa, mas às vezes pode ser só desejo, pode ser só tesão, pode ser só uma coisa às vezes mais simples, sabe? Com menos justificativa. E mesmo se tiver justificativa, não necessariamente a gente precisa exatamente acessar ela e resolver ela. O desejo não é uma coisa que precisa ser resolvido. O desejo é uma pulsão que existe. Libera seu desejo. Arreda, abre espaço, abre a janela, sabe? É como se a gente permitisse espaço para o desejo só fluir. Inclusive o seu e os dos outros, do mundo, assim. Olha para o seu desejo sem tentar resolver ele, sem tentar nomear ele. Deixa ele pulsar. É magia, não é ciência. Você não precisa responder tudo. Não sempre. E por mais que na era da rede social, do Instagram, a gente está muito doutrinado a aprender a sempre reagir, não precisa disso. A gente pode não reagir. E isso é um estado também. É um estado, às vezes, até de contemplação, sabe? Com o próprio desejo. Isso é abrir espaço. E esse é o primeiro passo. Você só vai poder comunicar, entender ou agir sobre isso, ou acolher esse sentimento, seja seu ou do outro, se você der espaço para isso acontecer. Se você parar de gastar energia negando um sentimento que é natural. E aí, você tem que descobrir o seu tempo. Se relacionar melhor diz também da gente aprender a se relacionar melhor com a gente. Então, assim, entendendo o seu tempo, a sua própria dinâmica com as suas coisas, você vai conseguir, inclusive, dar mais possibilidades para o outro entender como que vocês vão se relacionar, sabe? Então, assim, se você precisar de um tempo, uns dias, beleza, mas não se apressa, sabe? Porque senão também a gente fica numa obrigação da não monogamia, que eu não concordo muito, que é tipo assim, de ter que anunciar pro outro o tempo todo. E aí isso é uma castração também. Só que em vez de ser castração, porque não pode, a gente não fala sobre isso, é porque tem um excesso de informação que a gente precisa ficar dando o tempo todo. Então a gente para de não fala sobre isso, esse é um assunto proibido, e começa a ter que ficar batendo ponto. Não dá certo isso, gente. Até porque é inumano. Não é assim que o nosso corpo mesmo funciona. Aí, quando você se sentir pronto para falar, não tema conversar. A gente não é refém do nosso relacionamento. A gente não pode deixar aquela coisa do medo, do pânico tomar conta e ser maior do que a fome, no sentido do amor, do desejo, da pulsão, de viver aquele amor, seja a paixão nova ou o relacionamento que já está há mais tempo. Eu lembro que uma senhora uma vez me falou que o amor é para quem está disposto. E eu concordo muito com isso, assim. Porque, a gente se gosta, quer estar junto, se a gente estiver disposto, a gente consegue construir espaço junto para isso, sabe?
Então a gente cria uma disposição ali, uma quase até disciplina, paciência, de cultivar uma coisa. E aí é tentar cultivar a relação como uma raiz forte, um espaço que possa existir confiança, até para que a gente permita o nosso fluir e também confie no fluir do outro. Confie que às vezes o outro vai precisar de ficar um dia mais quietinho ou vai precisar de um tempo para ele e que na hora que ele se sentir pronto ele vai vir falar com a gente. E aí também faça com que a gente não tenha que apertar a nossa cabeça à toa. Eu falo muito isso nas minhas relações, assim, tipo, se eu puder confiar que você vai me falar, isso me ajuda, porque eu paro de ter que ficar me pressionando e ter que entender o que você não tá me dizendo, ter que responder o que você não tá me respondendo. E aí eu relaxo, porque eu falo assim, tá, ele vai falar na hora que ele falar. Ela vai falar na hora que ela se sentir pronta. Se for amor, se for uma relação que vai entrar, se quiser terminar, eu confio que essa pessoa vai me falar. Eu não preciso ficar o tempo todo num esforço mental de estar adivinhando, de estar me preparando para possíveis coisas que possam acontecer. E aí também é tentar, tipo assim, alinhar algumas coisas. Tipo assim, o que é traição para você? O que é traição para mim? O que para você pode? O que para mim pode? E aí, quando eu falo pode, não é nem, assim, se você sentir que esse caminho é o melhor, beleza. Mas eu tendo a recomendar que não se tente estabelecer um tanto de regras. Porque isso vai cercear e elas vão caindo, assim, dá uma gastura um pouco. Elas criam uma falsa sensação de segurança na gente, sabe? E eu acho que às vezes não é sobre criar regra, porque também regras às vezes são impossíveis, porque você lembra que eu falei que o desejo é mistério e não dá muito pra controlar? Então, o desejo adora ver uma estrutura porque ele adora quebrar elas, sabe? Em vez de se apegar a uma falsa ideia de segurança, tenta construir uma confiança. Conversar sobre isso, pensar junto, para até entender, que ponto de relação que você tá, que ponto de relação que eu tô, o que eu quero agora para minha vida, o que eu não quero. E não quer dizer que isso é uma regra, mas que isso é uma forma de se atualizar. E essas conversas, gente, elas têm que ir acontecendo várias e várias vezes, porque a gente vai mudando, a gente vai se transformando. E a relação, ela se torna longeva quando ela também vai se transformando, quando ela também vai se flexibilizando, se alterando e fluindo junto com o ritmo. Transa. Capítulo 2. Me apaixonei. E agora? Então, se permitiu sentir, abriu espaço, entendeu como funciona, eita, eu acho que eu quero um pouquinho mais. Eu vi a pessoa algumas vezes, fiquei algumas vezes, mas esse afeto tá crescendo, eu tô apaixonando. Aí, a questão é, primeiro, descobrir o que você vai querer fazer com isso. Então, aquele espaço que eu falei para você abrir, e ressaltei isso algumas vezes, a ideia é que quanto mais você for se apropriando do seu desejo, mais fácil vai saber também o que você quer com isso. O que você está disposto a isso. A entender se você quer uma relação junto com a outra, se não quer, para onde esse desejo, que é quase uma bússola às vezes, está te guiando. Decidido o que você quer fazer com isso, eu acho que a questão é comunicar para a pessoa, mesmo que ela já tenha acompanhado esse processo, caso você seja uma pessoa que goste de falar, de compartilhar, enfim, porque é também agora fazer um esforço de se permitir sentir o que você quer, né? Mas também permitir o outro que ele sinta, porque o outro não é um boneco também. Ele também pode reagir, ele também pode se sentir inseguro, ele também pode precisar ser acolhido. E os outros, na verdade, né? Seja as pessoas que você está se relacionando, seja as pessoas que estão começando a se relacionar com você. Então, assim, as informações difíceis, elas vão continuar difíceis. Mas sempre tem como a gente falar isso com mais espaço para o outro. É pensar também, às vezes, como a pessoa funciona, como e quando é a melhor hora de falar, sabe? Nem sempre vai dar certo. Eu lembro que um afeto que eu já tive falava uma coisa linda, que era assim, a sua palavra não é uma espada. E isso é bonito porque, assim, a gente aprende que a comunicação ela é sempre uma violência, ainda mais quando a gente está falando de impor os nossos desejos e limites, né? Parece que o trem dói e acho que pro lugar do afeto é se desfazer dessas armas e desses escudos também. E meio que entregar ali, falar assim, vamos lá, a gente tá aqui junto. Mesmo se a gente for terminar, mesmo se eu for ficar com outra pessoa, não sei o quê, eu queria fazer esse processo de uma maneira massa, pra mim e pra você. Eu não quero te ferir, mesmo que nesse processo a dor às vezes vai ter que vir, porque faz parte. E é agora lembrar que o espaço que já existe não precisa acabar.
Isso é uma grande virada de chave, que é lembrar que as relações podem coexistir. Ah, e tem uma coisa também, quando a gente que se apaixona por outra pessoa e tá numa relação, tem uma coisa difícil também, que é bancar isso. Porque a gente não aprendeu o que podia. A gente tem que parar um pouco de alimentar uma culpa e tentar normalizar, sabe? Normalizar esse lugar, meio que fazer com que esse espaço se materialize também, não só no teórico, quando eu tava falando no início lá, de tipo, abrir pro desejo, mas é abrir pro desejo materialmente também. E assim, é isso, eu vou precisar me entregar pra isso, sabe? Eu tô sentindo isso, não tem que me justificar, não tem que ter culpa por causa disso. E tente ser massa nesse processo, sabe? Com você e com os outros que estão envolvidos, assim, pra que vocês possam viver isso tudo sem ter que só focar na dor. Por mais que uma dor no crescimento, ela é meio que inerente, ela faz parte, mas não é só isso, tem muito crescimento também. Agora, tem uma questão também que é paixão demanda. E o que a gente faz com isso? Capítulo 3. Minha companheira se apaixonou. E agora? Bem, eu vou começar para falar isso falando da paixão. E como que a paixão demanda. Eu lembro até que eu falo muito isso, assim, e um amigo meu até fez uma música com esse título, assim, por causa disso, que é, eu acho que quando a gente está apaixonado, a gente devia ter um atestado de paixão. Porque amor é uma coisa que dá vontade da gente largar tudo. Não dá vontade no trabalho, não dá vontade de nada. Igual a gente tem atestado quando fica doente, que pode ficar em casa se cuidando e tal, abrindo espaço pra essa coisa. Paixão devia ser a mesma coisa. Porque dá vontade de largar tudo. É tipo assim, eu tô apaixonado, sabe? Eu quero estar ali, eu quero ver a pessoa, eu quero conversar com a pessoa, eu quero gastar, assim, bordar tempo com essa pessoa, eu quero ficar ali, eu quero dormir 3 horas da manhã, acordar às 5 e dormir de novo, e amar, e transar, e fazer outra coisa, e descobrir um tanto de coisa, porque é isso. Eu tô explorando, tudo é tão novo, tudo é tão lindo, eu tô descobrindo um novo país. É tão transformador e poderoso quando a gente está se apaixonando, assim, sempre inaugura muitas coisas, né? Parece que inaugura tudo de novo, assim, e toda paixão inaugura uma coisa muito específica ali. Nenhuma paixão é a mesma. E isso, inclusive, é bonito, porque a gente nos lembra da possibilidade da coexistência, sabe? Nada nunca é igual, assim, é sempre único, assim, e isso é tão lindo. Agora, como que você vai conciliar esse tempo que você demanda da sua paixão e a pessoa lá que está no seu relacionamento tá ali, né? Perdendo o trono dela. E, gente, vai por mim. Relação não monogâmica é um eterno perder o trono. Eu acho que todas são, na verdade, mas a não monogâmica, isso tá muito evidente, assim. É porque, assim, a gente não quer perder o nosso lugar. Porque a gente meio que se filia ao lugar, sabe? A gente constrói uma parte da nossa identidade no lugar, a gente se apropria, a gente constrói, a gente projeta futuro, presente, passado, a gente ressignifica tudo. E o lugar, seja uma relação, um espaço, um amor, um sentimento, se torna uma parte da gente, é uma parte, é como se carregasse nosso nome, sabe? E quando a gente perde aquilo, parece que a gente perde uma letra do nosso nome, uma coisa fica estranha. E relação não monogâmica é meio um eterno perder o trono. Sabe quando é criança e aí nasce um integrante mais novo na família? E aí a criança que era mais nova até então perde o trono dela? Aquele espaço que ela construiu, os primeiros lugares da identidade dela, é tomado dela. Então, eles tiram uma letra do nome dela e colocam ainda em outra pessoa. Então, a criança fica puta, porque ela é forçada a deixar de ser o mais novo e se tornar o irmão mais velho, ou a criança grande. E aí, isso, né, isso é ressignificado, tem vários processos, não vou nem entrar muito nisso, porque senão é um rolezão, mas isso é um processo meio abrupto, né? E é assim um pouco que a gente se sente, porque a gente fica sentindo que a gente construiu ali um lugar só nosso e que a gente perdeu esse lugar. Para resolver isso, a saída é desconstruir, na verdade, destruir o trono. É não colocar a paixão, o amor, no lugar de um destaque único. Ver o amor ao invés de um lugar fixo, de um lugar, é isso, uma cadeira rígida, não sei o quê, é meio dar uma de Targaryen, sabe, gente? Desconstrói, quebra essa roda. E começar a ver o amor como uma onda, como o mar, sabe? Como uma oscilação, uma coisa movimentada, que vem e vai, em diferente intensidade. E é isso, a gente se apaixona, desapaixona, reapaixona. Começar a olhar para o amor com esse outro lugar, né? Numa outra lente. Para que assim a gente não sinta que a gente está perdendo, que a gente está numa queda, sabe? De um
ponto muito alto. A gente tá nadando, a gente tá oscilando, a gente tá girando ali, sabe? Numa coisa até mais cíclica. É como se a gente aprendesse a oscilar, aprendesse a viver na insegurança e não tentando colocar uma segurança em coisas que vão estar mexendo, porque tudo está mexendo, tudo está se movendo o tempo todo, assim. Inclusive, eu acho que aprender isso vai te ajudar não só a lidar melhor com a sua relação, mas a aprender a lidar melhor com tudo na vida, porque tá tudo existindo, estando e mudando, assim. Agora, a outra coisa é também, né, nesse processo de desconstrução, não criar um critério de importância, um cálculo de horas, assim, sabe? Um casal amigo meu fala isso, inclusive, daqui a pouco vou contar uma novidade sobre isso no próximo episódio, mas é como se a gente também desconstruísse esses parâmetros que a gente tenta calcular e controlar o desejo, o amor e as reverberações disso. E também se colocar um pouco no lugar do outro, assim. E isso vale para quem está apaixonado, para quem está entrando e para quem já estava lá e está vendo tudo isso acontecendo e recebendo, né? Porque assim, se a gente está falando de coexistência e de coexistências possíveis, a gente vai ter que começar a conciliar várias perspectivas. Vou até retomar a ideia da criança mais velha, criança grande, quando a criança mais nova chega, porque quando isso acontece, o que é legal, massa, assim, na minha opinião, né? Que as famílias façam, assim. Primeiro, eu acho que é acolher a criança que já estava lá, sabe? E isso é importante. Acolhe. E se você estiver nessa situação e a outra pessoa estiver apaixonada trazendo outra pessoa, falou, eu preciso de cuidado aqui também. Você já não é mais criança, então você já é capaz de saber e de nomear as coisas também. Mesmo aquilo que às vezes você não sabe, você pode falar, estou angustiado com uma coisa que eu nem sei o que é. Preservando o mistério, mas também se cuidando, sabe? Abrir espaço também para si no outro, na relação. E cuidar, gente. Quem está apaixonado e trazendo outra pessoa, lembra também de acolher, de lembrar que aquela pessoa é importante, que ela não está em risco, que ela quer possível coexistir. Então não esquece de nutrir a raiz também não, sabe? De dar atenção a esse processo. Até porque senão é colocar uma relação em escanteio da outra e isso não é legal para ninguém, eu acho. Então, assim, é todo um processo, é entender que vai chegar um novo. E aí tem o processo de preparo para o novo, para que seja uma transformação para o todo e não uma substituição. É também mudar essa ideia, sabe? E aí também, né, a gente começa a mostrar ali, tipo assim, olha, voltando para o negócio das crianças. A recém-nascida, ela precisa de mais ajuda do que você que já consegue fazer outras coisas agora. Então, o mesmo seria falar assim, olha, eu agora estou descobrindo uma paixão, eu estou descobrindo essa pessoa. Talvez eu fique mais empolgado, eu vou passar um dia ali e às vezes vou estar um pouco mais distante, mas isso não quer dizer que você está perdendo seu espaço, é só porque eu também quero poder viver aquilo. E aí isso ajuda, inclusive, a pessoa não ficar se sentindo excluída, sabe? Não ficar sentindo que, fui esquecido aqui, fui abandonado. Porque a ideia não é essa, é coexistir, não é? Agora, vamos tentar também se deslocar para o lugar da pessoa que está entrando. Então, esse é o capítulo 4. Me apaixonei por uma pessoa que namora. Me fudi? Então, quando eu passei por essas situações, eu lembro que eu tinha um movimento de primeiro entender o chão que eu tô pisando. Porque é isso, tem uma relação que já está estruturada. E aí eu ficava tentando pensar também no que está acontecendo ali. Então eu sempre tinha muito respeito onde eu estava entrando. E eu acho isso importante. Não no sentido de hierarquia, mas no sentido de, eu quero entrar e coexistir, eu não quero competir com esse processo. Então eu tentava tatear aquilo ali. E mesmo antes de, às vezes, entender que tinha, de fato, uma possibilidade para entrar numa relação, se eu começava a estar me apaixonando, ou, sei lá, marquei um date com uma pessoa, eu sempre tentava entender, assim, tanto as minhas intenções, e conversar, e perguntar, e investigar quais são as intenções, os limites e o espaço que aquela outra pessoa realmente tem. Porque eu não quero me forçar a entrar num espaço que não tem espaço para mim. Então, é meio que também entender quais espaços existem. E é isso, entender o que você quer pra você também, né? Tipo assim, eu vou bancar isso também? Eu tô disposta a entrar nessa relação? Porque isso é importante. E qual é o espaço que tem pra mim? Esse espaço é suficiente pra mim? E é conversar. Eu gosto de poder conversar sobre essas coisas, porque eu acho que essas coisas fazem com que a gente coloque as cartas na mesa. A gente vai definindo as regras ali, e nem a regra, a gente vai entendendo como que a brincadeira funciona ali, no encontro, nos corpos, na dança.
E isso também é bom, assim, porque eu acho que a comunicação, quando a gente fala, quando a gente se expõe, coloca as nossas cartas na mesa, a gente faz com que a outra pessoa também se sinta mais confortável para abrir e menos ameaçada, inclusive, sabe? E eu acho que isso vale para todas as pessoas, todas as pontas das constelações. Onde quer que esteja, entrando, saindo, apaixonado, chegando, não sei o quê, tenta conversar, seja sincero com você mesmo e com o outro. É isso, muitas vezes, quando às vezes eu estava me relacionando com uma pessoa que às vezes já tinha uma outra relação, ele ia lá e conversava, falava assim, eu não tô competindo com você. Por mais que eu às vezes não me relacionava com as duas pessoas da relação, às vezes me relacionava só com uma. Até porque é um respeito, e mesmo se você não gostar, não ir com a cara da pessoa, tenta respeitar esse processo. Isso também é respeitar a individualidade da outra pessoa, sabe? Ela não precisa obedecer os seus parâmetros do que você acha certo, do que você acha legal, do que você não acha. É respeitar o que ela acha que cabe para ela. Porque é isso, se é para coexistir, vocês vão ter que encontrar pontos de encontros para que vocês possam existir bem. Porque senão não vai ter como existir, na verdade, sabe? E, inclusive, isso me lembra uma coisa super bonita, assim. Eu danço há muitos anos e quando eu comecei a dançar a dança contemporânea, tem uma, sei lá, modalidade específica que chama dança de contato ou contato improvisação, que é uma dança super bonita, assim. Vou contar um pouco como que ela funciona, porque eu acho que vai servir muito aqui. A dança do contato, ela parte do princípio do contato, do encontro. A primeira aula que eu tive, a professora falou assim, dançar é sempre sobre o encontro. Mesmo se você estiver dançando sozinha, você está dançando com o seu corpo, com o ar, com o chão. Aí, as bases a gente tem 3 níveis dessa dança, que é o toque, a dança que a gente vai entendendo, guiando ou sendo guiado pelo tato, né? Pelo toque na pele. A outra era o peso, que é quando você começa a colocar mais peso ou aliviar mais peso. Enfim, você vai mudando um pouco o movimento quando você coloca peso. E o outro era as esquinas do corpo, assim, eram os encaixes. O cotovelo, o joelho, esses lugares que a gente dobra. E aí era como que a gente encaixa uma coisa na outra. E aí, quando você vai dançando, essa dança ela é muito fascinante, assim, porque você começa com exercício assim, um guia, depois você é guiado, depois você guia também, e aí você vai acabando percebendo como que você vai lidando com as suas relações, assim, sabe? Tem hora que você não propõe tanto, você espera muito alguma coisa que vai ser proposta para que você siga. E aí, em alguns momentos, tem gente que só aceita mandar. Então, quando está sendo guiado, não obedece, sabe? Tipo, não é nem obedecer, né? Mas não flui, não permite com que o outro conduza também. Sempre tem que estar ali do jeito dele. Então, você vai aprendendo um tanto de coisa de relação. Eu acho que, na verdade, contato e improvisação é quase uma análise, uma terapia grupal, sabe? E aí, você vai dançando e vai explorando esses estados, né? A superfície, o encaixe, o peso. E você vai vendo o movimento aparecendo. E aí chega um determinado momento que não é você que está guiando ou sendo guiado. A própria dança está conduzindo. E é muito bonito, porque é como se fosse uma entrega, que você vai, no início você está pensando muito, você está ali prestando muita atenção, escutando, prestando atenção no seu corpo, no corpo do outro, e vendo como que faz esse encaixe, esse encontro, esse ritmo. Aí tem hora que presta atenção na música, mas aos poucos a cabeça vai confiando e desligando um pouco, você vai relaxando e a dança ela vai acontecendo. E aí a dança começa a estar te guiando. E aí tinha uma coisa muito bonita, assim, que essa professora ela trabalhava uma coisa linda na gente, que era assim, se você joga o seu peso em outra pessoa, você tem que confiar e firmar o seu peso primeiro em você. Porque você tem que lembrar que ou a pessoa vai pegar esse seu peso e acolher ele, ou ela vai pegar uma parcela só desse peso, então a outra você tem que dar uma garantida, ou ela não vai pegar, e aí você vai cair no chão. Você vai entregar o seu peso ao chão. O problema, o que ela tentava dizer, não era tipo assim, controla seu peso, não joga seu peso todo, ou qualquer coisa assim. Não era isso. Era que você confie até na queda, para que cair também se torne uma parte da dança. Então é um pouco disso também. Eu acho que todos esses movimentos que eu estou falando, eles só vão ser possíveis se constrói um espaço de abertura e confiança. Se vocês confiam e se firmam em vocês e também nos outros, assim. Então é um duplo movimento. E é engraçado que a não monogamia ela tem muito isso, assim, porque ela de uma maneira fortalece muito o indivíduo, fortalecendo
também muito coletivo. Porque é como se a gente precisasse entender a si, aos seus desejos, aos seus limites, às suas coisas, não abrir mão de tudo de si, o seu espaço, o que você gosta, o que você não gosta, a forma que você gosta, os seus limites, a forma que você comunica ou não, como que você vai lidar com seus ciúmes, é uma constante exploração de si e reafirmação de si. Só que ao mesmo tempo, esse estabelecimento do eu fortalece o elo com o todo, porque, bonito, né? O eu só se faz com o todo e o todo só se faz com o eu. Porque quando eu firmo o meu peso, quando eu jogo o peso do meu corpo sobre outra pessoa, no espaço, no que quer que seja, eu consigo uma coisa muito rara, que é entregar. Eu me entrego e eu sei que eu vou dar conta. Se eu cair no chão, se a pessoa pegar tudo, se ela não pegar nada, se ela pegar um pouco, se ela só escorar o ombro, se ela, na verdade, quiser tocar a pele, encaixar ali. E aí é confiar no movimento, que o movimento vai se dar. Porque eu conheço o meu corpo, mesmo que eu não conheça tudo dele, eu me aproprio, eu me pertenço ali, sabe? De alguma maneira eu me firmo. E aí eu acho que isso vai ajudar muito, porque todas as conversas, elas precisam existir com uma confiança de que vocês estão juntos nessa relação. E isso é super importante. Vocês têm que brincar junto, não é separado, não é jogando, não é um competindo com o outro. É brincar junto. E as coisas vão se tornando mais fáceis. E isso é incrível, porque além de mais fáceis, elas vão abrindo para caminhos que a gente nem imaginava que era possível. E é muito lindo viver assim. E isso era um dos outros motivos que me levaram assim, a querer que a primeira temporada fosse sobre a não monogamia. Era porque eu vi coisas muito valiosas, mesmo nesses processos, e eu acho que amores assim deviam muito ser vividos. E eles só vão poder existir se a gente abrir espaço. E aí, o último capítulo... O mesmo acontece, às vezes, quando a gente termina uma relação e as outras continuam. É quase como o mesmo processo para chegar à paixão, só que para se despedir dela. E aí é louco porque, assim como a paixão demanda um espaço, o luto também. Então, às vezes, é meio que fazer o mesmo processo, só que traduzindo para esse outro polo. E aí, agora, então, para terminar, você dá conta. Vocês dão conta. E a gente dá muito mais conta do que a gente acha. A gente é atletas do amor, galera. Bora transa. Grandes amores da minha vida me mostram isso o tempo todo. Eu me mostro isso várias vezes também. E é bonito se lembrar disso. A gente dá conta. E vai ficando mais fácil. Até porque a gente começa a ter as nossas próprias referências. E toda a ideia dessa temporada era isso. E é isso, na verdade, né? Porque eu acho que a ideia é que a gente continue construindo isso, mesmo com o fim dessa temporada, que já tá quase acabando, porque a gente tem mais um episódio antes da temporada acabar, que vai ser um episódio super especial, vai ser um gira, onde a gente vai se infiltrar numa relação não monogâmica para ver como se fosse um mosquitinho na parede e ver como que um casal não monogâmico conversa. Onde vivem, onde moram, de que se alimentam. É isso, no próximo Transa Repórter. Frita, 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 frita.